Regra fiscal nunca é fácil, né, de entender, e ainda mais quando a gente tem uma mudança dessa magnitude. Substituição do teto de gastos por um novo arcabouço fiscal, né, assim que tem sido tratado o assunto. O ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que apesar de ainda precisar ser submetido ao Congresso, ele confia que o plano vai sanar os problemas econômicos que temos no momento. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. Quem falou ontem também foi a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela garante que, diferentemente do teto de gastos, que no entender do atual governo era incumprível, essa nova regra fiscal poderá sim ser cumprida. Esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. Bom, o mecanismo promete equilibrar as contas públicas aí, reduzir a dívida da União em até 2026, né? Com a nova regra, a equipe acredita reverter o saldo negativo das contas públicas e a previsão é zerar o déficit público no ano que vem para gradualmente alcançar um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. O investimento mínimo anual será de 0,6%. Segundo Fernando Haddad, a criação, o aumento de impostos está fora de cogitação, mas o ministro afirmou que pode recompor a arrecadação por meio de taxação de setores mais privilegiados. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. E o que acontece a partir de agora, porque esse projeto, é claro, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Os próximos passos do marco fiscal, direto de Brasília com o repórter João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Esse detalhe é interessante, porque esse novo marco fiscal é o que vai determinar como será o orçamento do ano que vem. E o prazo vai até o dia 15 de abril para que o governo apresente a lei de diretrizes orçamentárias que já está prevista sob essas novas regras fiscais. A ideia do governo é que tudo seja aprovado já no próximo mês, para que essas novas regras que prevêem, entre outros detalhes, metas de crescimento da economia e de controle dos gastos possam determinar os rumos do orçamento de 2024. Antes do anúncio, Haddad se reuniu com os líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado, e a proposta inicialmente foi bem recebida. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a apresentação dessas regras é um bom começo, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a reunião foi positiva com o ministro da Fazenda e que ele conseguiu explicar em detalhes essas novas regras. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, defendeu que as novas regras fiscais vão permitir a criação de um caixa para trazer estabilidade durante os momentos de baixa atividade econômica e, segundo a proposta apresentada por Haddad, o crescimento dos gastos está atrelado a 70% do crescimento da receita dos últimos 12 meses. Como a gente já ouviu agora há pouco, essa proposta vai estabelecer um intervalo para a meta do resultado primário das contas públicas, como já é feito hoje com a meta de inflação. Assim, o governo espera zerar o déficit público da União no próximo ano, atingir o superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. O fato é o seguinte, que toda essa questão ela deveria ser discutida o mais rápido possível, mas o próprio ministro Fernando Haddad adiantou ontem que a ideia é terminar a edição ou a escrita desse texto na semana que vem. Como não há previsão de sessões, tanto na Câmara como no Senado, esse texto, essa redação final só deve chegar ao Congresso Nacional depois do feriado de Páscoa. Obrigado, João Pedro Melo, direto de Brasília. Cláudio Humberto, Sônia Blota, Thaís Freitas, está conosco o economista Rafael Figueiredo, sócio-analista da Eleven Financial, para analisar um pouco mais esse pacote fiscal. Rafael Figueiredo, vamos lá. O mercado encarou até com bons olhos, pelas análises que eu li aí de ontem para hoje, né, esse pacote fiscal. Mas e o histórico de bondades do PT com o funcionalismo público, hein? Não vai ter aumento para o funcionário, porque assim, esse pacote só funciona se cortar um pouco dos gastos e impedir que o gasto aumente. Como é que vai ser isso aí? O mercado está confiante que não vai ter aumento para funcionário público, que é um histórico do país e principalmente do partido que está no comando do governo federal. Bom dia, Rafi.
Bom dia, Pedrão, Thaís, Cláudio Humberto, Sônia Blota. Que prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Muito legal estar aqui. Bom dia. Espero poder ajudar bastante aí. Estamos num processo de uma transição importante, né? Um assunto extremamente relevante que vai envolver todos nós e principalmente o nosso bolso, né? Não só do governo, mas o nosso bolso. Bom, definitivamente, Pedrão, o mercado ontem reagiu de maneira positiva, mas há um contraponto aí da sua fala, é que assim, finalmente eles têm um arcabouço, existe alguma meta ali estabelecida para o superávit primário, de forma que o mercado anteriormente tinha um medo gigantesco de que a gente entrasse no economês que a gente chama de dominância fiscal, que é quando a rolagem de pagamento de juros começa a ficar tão alto que aí você impede de fazer política pública porque você só está trabalhando para pagar juro, né? E aí você se enforca, né? Então a gente estava até então o mercado muito preocupado com isso, todos os ativos premiados, né, com prêmio de risco elevado, dólar forte, risco Brasil, e ontem foi um dia de aliviar essas condições, porque foi apresentado alguma coisa para que não houvesse esse cenário tão no extremo. Agora, indo para a sua pergunta, né, e aí corrobora um pouco para o próprio sentimento de ontem, definitivamente, né, se você tem uma regra fiscal, mas as condições de gasto do governo elas são muito rígidas, né? Atualmente, né, o governo ele tem no seu orçamento quase 90% de absolutamente tudo que ele arrecada já é carimbado para algum gasto obrigatório, que ele tem que cumprir por lei, né? Ou seja, sobra aí cerca de 10%, 11% mais ou menos, às vezes um pouco mais ou menos, dependendo do ano que ele está, para ele poder efetivamente tomar decisões discricionárias, né, sobre o que ele quer fazer de investimento, de máquina pública, obra, enfim. Então, esta rigidez é que traz para a gente um contraponto sobre o projeto apresentado ontem. Como há pouca flexibilidade, ainda que você coloque um plano para limitar o seu gasto em 70% da sua receita, que aconteceu nos últimos 12 meses, é um plano que ele funciona até certo ponto quando a economia está indo muito bem, mas quando a economia estiver indo mal e essa projeção de receita começar a cair, a economia começar a desacelerar, consequentemente a arrecadação do governo ficar menor, esse volume de gastos, né, ele acaba não reduzindo. A gente tem um piso, mas ele acaba não reduzindo na proporção da desaceleração. E aí que está hoje a grande discussão e que a gente pode aqui se aprofundar, entre outros detalhes, mas aí que está o contrassenso nessa sua pergunta, né? Historicamente é um governo que sempre privilegiou gastar mais, né? E no arcabouço não há regras que você faça com que esses gastos reduzam, né? No meu entender, a regra apresentada, ele está apresentando um projeto para que ele tenha liberdade de gastos. E, na minha avaliação, isso acaba sendo um pouco perigoso, sempre flertando ali com o precipício da dinâmica fiscal, que é algo tão importante para todos nós aqui no conceito de economia como um todo. Bom dia, Rafael. Muito prazer em tê-lo aqui novamente conosco. Você brilha com o Pedro Campos todos os dias na tela da Band News TV. Vejo sempre que posso e vejo, aliás, eu até paro o que estou fazendo para assistir. E eu queria saber o seguinte, dá para confiar nessa proposta? Que é assim, no dia 22, um dia desse, estou falando de 8 dias antes do anúncio dessa coisa aí, desse esqueleto, arcabouço, sei lá, o fiscal, o governo divulgou a primeira revisão trimestral das contas de 2023 e mostrando um déficit de 1% do PIB. Isso foi agora no dia 22. Quando chega no dia 30, o governo apresenta um resultado, né, e diminuiu esse déficit do PIB, que ele próprio divulgou 8 dias antes, para 0,5. Então, assim,
a gente vai confiar no burocrata que chutou o 1% ou naquele que chutou o 0,5%, né? E aí, dá para confiar num projeto que tem coisas dessa natureza, inconsistências assim, né? Tem gente aí mentindo. Me parece uma coisa muito mais política, né? Do que propriamente algo que, enfim... Eu queria que você fizesse essa avaliação. Dá para confiar nisso? Beto, eu acho que de todo esse contexto, né, e foi uma verdadeira surpresa essa diferença ali dos números de déficit com um intervalo tão pequeno, e a primeira pergunta que foi feita ontem, e principalmente no fim tweet aqui, é assim, mas o que aconteceu? Qual foi a bola de cristal, a bala de prata? O que aconteceu para ter uma diferença tão grande, né? No aspecto de confiança, eu te respondo na figura do Fernando Haddad. Aí tem um aspecto que eu considero relevante e até um pouco irônico dentro de todo o contexto, é que a apresentação do arcabouço ontem, ela impõe uma vitória, né, de alguma forma para o ministro da Fazenda, até com a Simone Tebet que vai na cauda do cometa dentro desse aspecto, porque a depender de todas as declarações do presidente Lula no dia da posse, lá na fala do Congresso, da Gleice, durante todo esse processo, atacando o Banco Central e dizendo o que deveria fazer e de que forma seria, inclusive, e alimentado pelo mercadante, né, BNDES. O arcabouço de ontem, que impõe metas de superávit primário, e que impõe algum mecanismo, e que a gente pode discutir a fragilidade, mas que existe um mecanismo, é um pouco contrário, né, a essas declarações anteriores. Então, eu acho que esse depósito de confiança a gente tem que colocar sobre o ministro, que para mim é a cadeira mais quente ali de todo esse movimento que está vendo, e é ali que a gente vai ver, dentro das batalhas, né, o quanto ele pode extrair de olhar nas condições, não só de mercado, no qual eu participo aqui, mas das condições de economia, de todo o desenho fiscal brasileiro, no sentido de você trazer a credibilidade de que em algum momento, na linha do tempo, você tem uma trajetória da dívida pública um pouco mais, ou flat, ou apontando para baixo. O que não pode acontecer, e de forma alguma, é que, dada uma regra imposta, que a gente tenha todo ano uma espécie de PEC de transição, como aconteceu nessa virada do ano, para poder ter a liberdade de gastos para cumprir leis, cumprir gastos que estão colocados em leis. Então, eu diria que isso tem uma vitória do Haddad ali e que o mercado hoje se debruça nessa vitória dele para que haja esse controle. Agora, não faz sentido nenhum você mudar números o tempo inteiro. Como a estratégia desse governo foi, primeiro de tudo, guardar em 7 chaves, discutir e depois jogar para os leões, para depois fazer a discussão mais ampla, essa foi a estratégia adotada, né, até agora. Muito provavelmente vamos ter revisões, principalmente quando chegar no Congresso. E nessas revisões é onde a gente vai entender e onde vamos entrar nesse denominador comum, que número de déficit fiscal você quer logo agora de 2023, onde a gente já tem um número de déficit bastante considerável em relação ao PIB. Então, Rafi, uma ótima tarde aqui de Paris para você, um bom dia para você. As contas públicas fecharam o mês de fevereiro com um buraco de 41 bilhões, né, que é o maior da série histórica, que vem desde 1997. Vai se obter um superávit fiscal sem aumento forte de impostos e ainda complemento? O novo arcabouço fiscal leva mais em conta o aumento de receitas e não corte mais amplo de despesas? Perfeito, Sônia. Boa tarde e bom dia a todos. Sônia, essa é, na minha avaliação, o ponto sensível do que foi apresentado ontem, né? Se é um governo que ele está propenso a gastar, ele incentiva o aumento de receita, né? Só retomando aqui para que todos entendam. Existe uma receita dos últimos 12 meses. Quanto maior for essa receita,
né, ele pode gastar até 70% dessa receita dos últimos 12 meses. Então, elevando a receita de alguma forma, ele tem a permissão para continuar gastando um pouco mais. E não há travas, né, de limites para esse gasto. Na nossa avaliação aqui, e aí voltando à primeira pergunta do Pedro, quando ele coloca o histórico do governo do PT no sentido de você gastar mais, e na grande maioria são gastos que ele acabam entrando sobre força da lei, onde ele não consegue mexer, a gente fica um pouco limitado na hora da construção da forma. Deixa eu rever meu pensamento para ficar melhor. Se a gente pensar da forma contrária, ou seja, de limitar esses gastos de forma que a gente comece a construir uma poupança para o governo, e aí sim, a partir dessa poupança, ter a discricionalidade de fazer os investimentos, a gente acaba tendo a flexibilidade e conseguindo operar a máquina pública em movimentos anticíclicos, né? Em movimentos onde a crise vem, por alguma razão que está longe do nosso controle, inclusive do controle do governo, por forças da natureza, forças econômicas, e aí aquelas questões que são quase que obrigatórias, que historicamente o governo vem na linha de frente, como, por exemplo, que a gente ouve bastante, aumento do salário mínimo, aumento de verba universitária, Bolsa Família, entre outras tantas questões, como elas acabam não reduzindo e sempre aumentando, você engessa a possibilidade de ter um grau de liberdade dessas medidas discricionárias. Então, o que acontece num contexto geral? Você cria um incentivo natural para aumentar a receita. Aí sim, agora a sua pergunta. E aumentar a receita significa, de alguma forma, você tem que vir com imposto, você tem que vir com alguma medida onde ele acaba arrecadando um pouco mais. Aí, não sei se vocês perceberam isso ontem, mas o ministro Haddad, logo na largada, né, ele já levantou a mão e falou assim, olha, não vou aumentar, inclusive vocês colocaram a sonora há pouco, né, não vou aumentar, não tem PIS/COFINS, não tem nova CPMF, não tem nada. Mas ele fala coisas que já são históricas, mas isso não impede de que numa criatividade tem um outro nome e tem aí medidas que hoje segmentos da indústria importante como o agronegócio, que tem um incentivo importante sobre o aspecto fiscal, começa a pagar um pouco mais, né? E aí você aumenta a receita. Os dividendos, por exemplo, eu falo daqui da minha área, dividendos sobre ações, né? Hoje isento, sem sombra de dúvida, vão impor. E isso e você aumentar essa medida de arrecadação via imposto é uma forma restritiva, que num primeiro momento você aumenta a receita para ter a permissão de gastar mais, mas num segundo momento isso destrói valor, porque você impede capacidade produtiva, você impede capacidade de investimento, principalmente da economia real. E esta bola, né, esse ciclo, que para mim ele não me parece ser um ciclo virtuoso, pelo contrário, né, ele acaba enforcando mais o tempo inteiro. Para resumir o pensamento, você imagina alguém que monta uma empresa e a estrutura dessa empresa está dizendo que ela vai gastar sempre até 70% de tudo que essa empresa vai investir, melhor dizendo, tudo que ela arrecada ao longo dos últimos 12 meses. E aí há um incentivo dela o tempo todo a aumentar preços, né, desse seu produto, né, para que ele tenha permissão o tempo inteiro de gastar e nunca economizar. E gasto a todos aqui, né, gastos é igual unha, né, você tem que cortar sempre, não adianta, faz parte do processo natural de você em algum momento criar poupanças e ter liberdade de escolhas discricionárias para poder fazer política pública, e aí que está o grande cerne da questão. O economista Rafael Figueiredo, da Eleven, está com a gente aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rafael, bom dia. O governo federal tinha a expectativa de que, com a apresentação dessa nova regra fiscal, o Banco Central tivesse um elemento a mais para reduzir taxa de juros. Esse elemento a mais está presente no plano que foi apresentado ontem na sua avaliação e, se de fato houver uma redução na taxa básica de juros, esse plano fica mais execuível? Sem sombra de dúvida, Thaís. Bom dia para você. Uma redução de taxa de juros em alguma medida, seja ela a de curto prazo, que é a demandada pelo Banco Central por política monetária,
ou aquela de longo prazo, que são os vencimentos mais longos, né, e essas taxas começam a cair, você tem uma percepção de melhora de atividade. Em qualquer uma dessas duas estruturas, você permite uma aceleração, né, de investimento, você destrava mecanismos, e aí você acaba tornando esse plano mais execuível e cada vez e entrando numa linha onde que você trabalha na banda de cima da meta de superávit primária e não na banda de baixo, digamos assim. Vamos agora alinhar as duas políticas, né, monetária e política fiscal. Né? A política fiscal entregue ontem, o arcabouço, e o Banco Central ele colocou como seu principal motivo, e está isso muito bem colocado na ata, né, na última reunião, que ele disse que essa taxa de juros aí está porque as expectativas dos agentes econômicos estão desancoradas, o que significa que para vários agentes econômicos, cada um está apostando um nível de taxa de juros e uma inflação corrente ao longo do tempo. E quando isso acontece, é preciso que o Banco Central seja muito rígido para que ao longo do tempo isso venha a convergir para uma visão mais única, e aí ele tem ali uma visão clara de um apontamento de convergência de taxa de juros. E essas medidas desancoradas, ela vem muito por perspectivas futuras, né? A economia, ela é muito voltada a expectativas futuras, né? E não do que definitivamente está acontecendo hoje, nesse momento. Então, a rigidez dele vem por essas medidas. Uma vez você apresentando o arcabouço, talvez a gente discuta que não vai haver superávit em 2025. Talvez seja apenas em 2026. Mas se definitivamente em 2026 aconteça o superávit e o governo comece a criar uma poupança, o juro mais longo começa a fechar um pouco mais, ou seja, as taxas começam a ficar um pouco menores, ainda que nesse momento tenha 3,75 na Selic. Nesse sentido, o Banco Central, eu não tenho dúvidas, ele vai fazer um apontamento, dizer, olha, a inflação pode começar a convergir, e aí a gente tem um espaço para uma redução de taxa de juros. Mas, para concluir o pensamento, o que acontece aqui, e foi nas minhas falas anteriores, é que a gente tem um mecanismo de arcabouço onde ele não prevê limite para gastos. Ele prevê um piso para gastos, o que é uma visão um pouco diferente daquilo que a gente viu do teto de gastos. Então, o que acontece? Por uma política fiscal muito flexível nos anos correntes, onde não há limite para gastos, o Banco Central precisa fazer um contraponto, mantendo um nível de taxa de juros razoavelmente elevado para controlar essa expansão fiscal. Então, não estou dizendo que ele vai ficar em 3,75. Há espaço para cortes futuros, eu não tenho dúvidas. Mas também muito difícil a gente pensar que pode cair para menos de 2 dígitos, ao menos que a gente tenha uma atividade econômica extremamente pujante combinada com o mercado internacional, que não é o caso do cenário agora. Então, essa é a combinação que a gente entra, e é um arcabouço num contexto como um todo passado, digamos, desde o primeiro mandato do Lula até o fim do mandato da Dilma, que é uma política fiscal expansionista, né, um governo gastão, e uma política monetária contracionista para contrabalancear nesse aspecto de toda hora a inflação está incomodando. E isso virou um pouco no governo anterior, onde a gente teve a permissão de descer mais a taxa de juros, e a política monetária ficou mais flexível, a taxa de Selic caiu bastante, enquanto a política fiscal ficou um pouco mais restritiva e os gastos do governo caíram de tal forma, mesmo com a pandemia, que ano passado nós tivemos aí um superávit da ordem de 0,8 do PIB. Perfeito. Rafael Figueiredo, economista, sócio analista da Eleven Financial, conversou com a gente. Nós vamos ter que voltar nesse assunto, certamente, Cláudio. Fazer uma pergunta? Claro, fazer uma pergunta final. Rafael, na vez anterior que você esteve aqui conosco, na entrevista brilhante que nos concedeu, você falou até, eu fiz uma pergunta muito pessoal, né, sobre investimentos, quais aqueles que você recomendaria, etc., em que áreas pelo menos recomendaria. Você, enfim, encarou na boa esse desafio e falou sobre investimentos, inclusive na sua filha, né, em nome da sua filha, que acabava de nascer, né, tinha nascido há pouco tempo, etc. e tal. E aí eu queria saber de você,
você o seguinte, meu caro, o que é que você aconselha ao investidor, a imensa maioria de pequenos e pequenos mesmo investidores no mercado financeiro? É renda fixa, é renda variável, sendo renda variável ações ou, fundos imobiliários, enfim, o que é que se recomenda para os seus clientes na sua corretora e aos nossos ouvintes que estejam pretendendo eventualmente ingressar nesse mundo? Perfeito. Olha, definitivamente a primeira coisa a ser colocada, e eu tenho andado aí pelo Brasil com palestras junto aos nossos clientes aqui na Eleven, né, com um discurso único, né? Não tratem renda variável e renda fixa com medidas excludentes, né? Você corre tudo para renda variável, esquece renda fixa e vice-versa. É preciso você ter um combinado de todas essas classes de ativos. E eu digo por quê? Porque, historicamente, quando a gente tem um período de taxas de juros extremamente elevados, é natural de que você vá para aplicações menos arriscadas e tenha rendimentos altos. Entretanto, quando você destrava valor e dá grandes pancadas em renda variável, é exatamente na inversão desse movimento. É quando a taxa de juros começa a cair ao longo do tempo, e não quando ela está baixa, mas quando ela começa a cair. E aí você destrava valor de uma série de companhias, né? E o meu filho, como você falou, o meu filho Felipe nasceu, e ele nasceu num ambiente onde a gente tem uma restrição muito forte por base da política monetária, e eu não sei se isso vai ser em 5 anos, em 10 anos, ou 18 ou 20 anos, mas em algum momento da história do tempo, como de maneira cíclica, a gente pode pensar desde 94 até hoje, nós tivemos aí os altos e baixos da taxa Selic. Então, respondendo a sua pergunta de maneira agora objetiva, tratem um portfólio onde, no mínimo, você faça 60-40, 70-30, onde você tem um componente de renda fixa para que seja absorvido, com empresas que fazem boas emissões e que são empresas sólidas, além do próprio título do Tesouro, que estão aí pagando IPCA 5, 6, 7, 8, o que é extremamente relevante, dependendo do título aí que você tem, em 5 anos você dobra o seu dinheiro, realmente é extremamente atrativo, mas não esqueça de empresas de economia real, empresas listadas em bolsas, que são sólidas, que são ligadas ao mercado internacional, que são ligadas aos movimentos mais cíclicos do mercado global, exportadoras, que elas não passam tanto por problemas de governo local, de questões locais, eles estão mais ligados ao mercado internacional. E isso acaba favorecendo muito esse ambiente. Faz esse 70-30, e claro, tudo com um perfil de risco adequado, né? Entenda qual é o tamanho de estômago para aguentar essas oscilações de renda variável, mas sim, tudo o que eu disse anteriormente, eles estão mantidos, né? São medidas muito de longo prazo. Quando eu citei o meu filho, é porque é um projeto que provavelmente a gente só vai exercer, ou seja, só vamos tentar buscar algum resgate quando ele completar 18 anos. Que o Felipe fique em um Brasil melhor no futuro, né? Economicamente viável. Exato. Então é quando ele completar 18 anos, né? Então é mais ou menos nessa linha. Então vai um pouco desse projeto para todos que estão nos ouvindo, independente da faixa etária, mas sempre pensando num projeto de longo prazo, fazendo um equilíbrio de portfólio nessa diversificação para poder atravessar os movimentos anticíclicos. Perfeito. Rafael Figueiredo volta aqui ao Jornal Gente em próxima oportunidade para falar mais sobre economia. Rafi, obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Bom dia para todos nós. Tchau. Obrigada. Rede